galera, tudo certinho? Então, esse é um vídeo não de conteúdo, mas um vídeo de compartilhamento de experiência, né? De contar mais ou menos o que aconteceu na minha prova oral. Eu só fiz uma prova oral na minha vida de concurseiro, que foi a prova do concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. Na Procuradoria da Fazenda Nacional, na minha época de aprovação, a prova oral ainda não era exigida. Hoje, na PFN, você tem que ser aprovado em prova oral também. Na época não, então eu não fiz prova oral para ingressar na carreira da PFN, mas eu fiz quando eu precisei para ingressar na carreira da Procuradoria do Estado de Goiás, né? Quando eu assumi a PGE Goiás, a prova oral foi uma prova que não foi prova oral somente para inglês ver, como acontece em algumas carreiras. Para vocês terem uma ideia, eram 100 candidatos, ou 100 e poucos candidatos que tinham sido aprovados para a prova oral, e desses só foram nomeados 13, tá? Então, efetivamente, a gente teve um corte aí de 80%, 90% das pessoas. Vou te explicar rapidamente o que eu fiz nessa preparação, só para você conseguir trazer para o seu caso concreto. Na minha prova, a divisão era feita por bancas, então eu tive que passar por 6 bancas de prova oral. Era uma banca de trabalho e processo do trabalho, uma de civil, uma de processo civil, uma de financeiro e tributário, uma de constitucional e uma de administrativo. Então, no total, eram 6 bancas que eu precisava passar e, obviamente, eu tinha que me preparar em todas elas, né? Primeira coisa, o estudo, ele não é um estudo mais de questões. O estudo começa a ser um estudo de tema. Você precisa pegar a matéria e estudar a matéria inteira atentando para o raciocínio da matéria. Não adianta você decorar mais conceitos, porque ele não vai te perguntar um artigo, você passa a ter que entender a matéria, entender como funciona aquele tema, como funciona aquela matéria, né? Então, em direito administrativo, você precisa ter uma noção do que é responsabilidade civil, quais são as teorias da responsabilidade, porque ele vai te trazer casos concretos, vai perguntar como é que você agiria naquela situação. Então, é importante que você tenha esse estudo direcionado. Esse estudo direcionado não é um estudo por meio de treinamento, mas eu normalmente fazia o estudo da matéria e depois me sentava para debater isso com um colega. A gente estudava em dupla, então uma vez por semana a gente se juntava e eu fazia questionamentos de prova oral de uma matéria para ele e ele fazia questionamentos de prova oral da outra matéria para mim. E essa foi a forma de preparação que a gente teve. Mas o mais importante é se portar na prova oral, porque o estudo em si, como eu te falei, é conteúdo, é entender o conteúdo, porque quando ele trouxer um caso concreto, você consegue botar o conteúdo na sua cabeça e aplicar naquele caso. A questão é, na hora da prova, não tenha pena nem vergonha de dizer não sei. Entenda que o examinador, ele tem cerca de, sei lá, tô chutando, porque isso varia de uma prova para outra, ele tem 5 minutos para te arguir. Dentro desses 5 minutos, ele tem que te dar uma nota. Se ele te faz uma pergunta e você gasta os 5 minutos respondendo errado o que você não sabe, você tira 0. Se ele te faz uma pergunta e você diz não sei, e ele parte para as próximas, você tem mais 5 minutos de chance de se redimir e acertar as outras. E aí, no fim das contas, a sua pontuação sobe. Então, se você não sabe, não enrole, não engane, não invente, não sei, e passe adiante, tá? Não sei, vamos para a próxima. Ah, não sei a próxima, não sabe nenhuma? Paciência, vai perder. Mas o ideal é que quando aparecer uma questão que você não sabe, você passe adiante. Não se pode perder muito tempo com aquilo que você não sabe. Não dê valorização ao que você não sabe. Valorize a pergunta seguinte, que é a pergunta que você vai saber, né? Eu me lembro que a minha prova de processo de trabalho foi a minha segunda banca. Primeira banca foi administrativa, então foi bacana, eu ganhei um pouco de confiança, e aí chegou na prova de era trabalho e processo de trabalho. Na prova de processo de trabalho, a moça lá, a senhora da banca, né, eram 2 em cada banca sempre. E a de processo de trabalho perguntou assim, o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele é interposto diretamente no tribunal. Perfeito, isso eu já sabia, né? Ela também. Aí ela fez assim, e se o juiz negar, o tribunal colegiado não acatar o agravo de instrumento, negar seguimento ao agravo de instrumento, o que é cabível? Até hoje eu não sei.
tá? Mandado de segurança, outro agravo de instrumento, não faço a menor ideia. Eu não sei. E foi a minha resposta. Não sei. Depois nem procurei saber. Até hoje eu não sei como é que você resolve uma situação dessa, deve ser até fácil. Mas era uma matéria que eu não sabia. Então eu disse, não sei. Logo depois ela me perguntou sobre recurso de revista, eu já sabia mais ou menos a situação. Então, o fato é, você precisa ter frieza para dizer que não sabe o que não sabe, e responder com cuidado e valorizar aquilo que você sabe. Naquilo que você sabe, explique, bem explicadinho, porque aí você vai ganhar ponto, você vai ganhar espaço daqueles 5 minutos trabalhando aquilo que você sabe, né? Isso é importante. A prova oral, ela é uma prova de nervo, muito mais do que uma prova de conhecimento. Então estude muito, mas na hora da prova, vá com a tranquilidade de dizer o que você sabe e o que você não sabe. É muito difícil falar isso, né? Eu fui para a prova oral muito nervoso, embora eu não seja uma pessoa nervosa quando se fala em concurso. Fui muito nervoso. Na hora da prova, você precisa conseguir controlar o nervoso e trabalhar aquilo que você sabe, valorizar aquilo que você sabe. É basicamente isso. A minha dica é sempre essa. O estudo, pessoal, é de conteúdo. Então, perto de uma prova oral, você precisa de quê? De conteúdo. Conteúdo, aulas teóricas, porque isso vai te dando bagagem. Nas aulas, normalmente, os professores dão muitos exemplos, né? Então, isso dá bagagem, isso dá exemplo, para que você, na hora da prova, quando ele vier com exemplos e perguntas, você consiga trazer para o seu caso concreto, tá bom? Foi assim que eu fiz e com certeza qualquer um consegue fazer. É só estudar e se dedicar. Valeu? Pessoal, valeu? Pessoal, valeu, foi péssimo. A gente se encontra na próxima semana, né? E aí, mandem as suas dúvidas para a gente saber o que você quer que eu fale. E eu estou aqui para isso, para trabalhar com vocês aquilo que vocês querem que eu fale. Tá certo? Valeu, pessoal!